Vivemos em uma sociedade de ruído. Fomos ensinados, erroneamente, que quem cala consente, ou que a força é medida pela capacidade de retaliação imediata. Mas olha ao seu redor. O homem que se exalta, que grita, que gesticula freneticamente quando é provocado, é um homem em pânico. A reatividade é, na verdade, uma confissão de fraqueza. Quando você reage a um insulto, você está dizendo ao mundo, que essa pessoa disse tem poder sobre mim. Ela conseguiu penetrar a minha armadura e atingir o meu núcleo. A conduta X começa com uma percepção brutal. A sua reatividade é o controle remoto que você entrega aos seus inimigos. Se eu sei o que te irrita, eu sou seu dono. Se eu consigo te tirar do sério com uma frase, eu decido como será o seu humor pelo resto do dia. Você deixou de ser o protagonista da sua vida para se tornar um joguete nas mãos de pessoas medíocres. Para dominar a não reação, você precisa entender o campo de batalha biológico. No momento em que alguém te insulta ou desafia, o seu sistema límbico, especificamente a amígdala, menos dispara um sinal de alerta vermelho. É um instinto ancestral de luta ou fuga. O seu corpo é inundado por cortisol e adrenalina. O seu batimento cardíaco sobe. O seu sangue foge do córtex pré-frontal, a área da lógica, e vai para os músculos. Nesse exato momento, você regride milênios na evolução. Você deixa de ser um homem de conduta e se torna um animal aquado. O segredo da soberania não é não sentir esse disparo. Isso é biológico, menos. Mas sim criar um espaço entre o estímulo e a resposta. Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto, disse: entre o estímulo e a resposta, há um espaço. Nesse espaço reside a nossa liberdade e o nosso poder de escolher. O guia da conduta X é sobre como alargar esse espaço, até que ele se torne um abismo, onde a agressão do outro desaparece. A arte de não oferecer resistência. Imagine que alguém desfere um soco com toda a força contra uma parede de concreto. A parede resiste e o agressor quebra os ossos da mão. Agora imagine que esse mesmo soco é desferido contra o ar, contra o vácuo. O agressor perde o equilíbrio, gasta energia e termina em uma posição ridícula. Quando você não reage, você é o vácuo. A agressividade alheia precisa de atrito para sobreviver. Quando você oferece o silêncio e um olhar sereno, em vez de uma resposta ruidosa, o agressor fica exposto. O público ao redor não vê um conflito entre dois iguais. Eles veem uma pessoa desequilibrada, gritando com um eixo de estabilidade. O status social do agressor desmorona enquanto o seu se eleva sem que você precise dizer uma única sílaba. Por que é tão difícil não reagir? Porque o seu ego é um traidor. O ego quer ser visto como macho, como poderoso, como alguém que não leva desaforo para casa. O ego acredita que o silêncio é uma humilhação, mas a conduta X ensina que o ego é uma identidade falsa construída pela opinião dos outros. Quem dem autorespato não precisa de validação externa. Se um louco na rua grita que você é um elefante azul, você não se sente ofendido. Por quê? Porque você sabe, com absoluta certeza, que não é um elefante azul. Da mesma forma, quando um indivíduo medíocre tenta atacar o seu caráter, a ofensa só dói se houver uma semente de dúvida dentro de você. O homem de conduta forjou seu caráter no escuro. Ele não precisa que um estranho confirme sua dignidade na luz. Linguagem corporal e o olhar clínico na física. Todo objeto tem um centro de gravidade. Se esse centro for sólido, o objeto é difícil de derrubar. Nas interações sociais, o seu eixo é a sua postura. Quando alguém te ataca verbalmente, a primeira reação instintiva é uma mudança na micropostura. Você inclina o corpo para frente agressão ou para trás defesa. A conduta X exige a neutralidade absoluta. Mantenha sua coluna ereta e os ombros relaxados, mais baixos. Não cruze os braços, isso sinaliza que você está na defensiva. Mantenha as mãos visíveis e calmas. O objetivo é comunicar ao subconsciente do agressor que a presença dele não é uma ameaça grande o suficiente para alterar o seu estado físico. Você é o oceano. Ele é apenas uma pedra pequena tentando criar ondas, transformando o agressor em cobaia. Aqui está o segredo psicológico mais potente deste guia. Mude a sua lente. Normalmente, quando somos atacados, olhamos para o agressor como um inimigo. Isso nos coloca em pé de igualdade com ele. A partir de hoje, você vai usar o olhar clínico. Imagine que você é um cientista renomado, observando um espécime biológico interessante, mas primitivo. Quando a pessoa grita ou tenta te humilhar, não olhe para ela com raiva. Olhe com uma leve curiosidade, como se estivesse analisando um fenômeno natural. Observe o suor na testa dela. Observe como a voz dela falha. Observe como ela parece desesperada por uma reação sua. Ao fazer isso, você se desconecta emocionalmente do ataque. Você não está mais na discussão. Você está acima dela, observando-a. Esse olhar de curiosidade silenciosa é devastador para o ego do agressor, pois retira dele a única coisa que ele deseja, a sua validação, através do conflito. A pressão do vazio no teatro. Existe um conceito chamado silêncio grávido. Um silêncio que está cheio de significado e pressão. Nas discussões, a maioria das pessoas tem pavor do silêncio. Elas sentem a necessidade de preencher cada segundo com justificativas. O homem de conduta sabe que o silêncio é uma ferramenta de extração de verdade. Quando alguém terminar de te insultar, não responda imediatamente. Conte mentalmente até 5 enquanto mantém o contato visual calmo. Esses 5 segundos parecerão uma eternidade para o agressor. A pressão subjacente fará com que ele comece a se justificar, a gaguejar ou a recuar. O silêncio força o agressor
a ouvir o eco das próprias palavras ridículas. É nesse momento que ele percebe que perdeu o controle. E você, sem dizer uma palavra, assumiu o comando da sala. A microexpressão da soberania, cuidado com um sorriso irônico, ou o deboche. O deboche é uma reação infantil. Ele mostra que você ainda está jogando o jogo do outro. A soberania é expressa por uma face neutra. Os cantos da boca devem estar relaxados. A testa não deve estar franzida. Se houver alguma expressão, que seja uma leve inclinação de cabeça. Como se você estivesse tentando entender por que alguém gastaria tanta energia sendo tão insignificante. Lembre-se, quem reage, explica. Quem cala, julga. Ao manter a neutralidade, você se coloca na posição de juiz do comportamento alheio. E o mundo, instintivamente curva-se diante de quem tem o poder de julgar sem se exaltar. O contra-ataque cirúrgico é a economia das palavras. O erro fatal do homem comum é a prolixidade. Quando somos atacados, queremos nos explicar, listar fatos, provar que o outro está errado. Na conduta X, entendemos que quem se explica, se subordina. A explicação é uma busca por aprovação. Você está tentando convencer o agressor a mudar de ideia sobre você. O mestre da não-reação fala pouco, mas o que ele diz tem densidade. Se a palavra é prata, o silêncio é ouro. Mas a palavra certa, no momento certo, é o aço que corta a discussão. Reduza suas frases. Se você for provocado, use a técnica do espelho ou a técnica da constatação seca. Não dê ao outro o prazer de ver o seu intelecto trabalhando para se defender. A pergunta de poder. O desvio de fluxo. A melhor maneira de ganhar uma discussão sem entrar nela é devolver o peso da toxicidade para o agressor. Em vez de responder à ofensa, você questiona a origem dela com uma calma gélida. Exemplos. De frases. De conduta X. Você está se sentindo bem? Isso sinaliza que o comportamento do outro é tão errático que você está genuinamente preocupado com a saúde mental dele. O que exatamente você espera conseguir com esse tom de voz? Isso força o agressor a racionalizar um comportamento que é puramente emocional. Entendo. Mais alguma coisa? Isso mostra que o golpe dele não teve efeito nenhum. Foi apenas um ruído de fundo. Ao fazer uma pergunta, você retoma o controle. Quem pergunta, lidera. Quem responde, segue. Ao questionar o agressor, você o coloca na posição de criança, que precisa explicar o seu birra para um adulto. A soberania do mistério, a reputação do silêncio e o veredito final, a construção da aura de mistério. A maioria das pessoas é um livro aberto e previsível. Elas reagem exatamente como o mundo espera. O homem de conduta X, ao dominar a não-reação, torna-se um enigma. O mistério é uma das formas mais potentes de atração e autoridade. Quando você não revela o que está sentindo, o mundo é forçado a projetar em você as qualidades que ele mais teme ou admira. Ao manter o silêncio diante de provocações, você cria uma reputação de ser inalcançável. As pessoas pensarão duas vezes antes de te desrespeitar, não por medo de que você grite, mas por medo do que você é capaz de fazer, enquanto mantém aquela calma gélida. O seu silêncio torna-se uma muralha psicológica. No xadrez das interações sociais, o adversário que não consegue ler a sua próxima jogada já está derrotado antes do primeiro movimento. O respeito como reflexo do autor espato neste guia. Falamos muito sobre como os outros te veem, mas a verdade final da conduta X é que o mundo é apenas um espelho. Se você implora por respeito, o mundo te entrega indiferença. Se você se domina com uma disciplina inabalável, o mundo não tem outra escolha a não ser curvar-se. A não-reação não é para o agressor, é para você. É a prova máxima de que você se respeita o suficiente para não descer ao nível de quem habita o lodo da reatividade. Cada vez que você escolhe o silêncio, em vez da briga fútil, você está dizendo ao seu subconsciente: eu sou valioso demais para desperdiçar minha energia com isso. Esse acúmulo de autorespato cria uma densidade na sua presença, e as pessoas sentem assim que você entra em qualquer ambiente. O veredito: a liberdade dos senhores. A reatividade é uma prisão. O reativo é um escravo de cada pessoa que cruza o seu caminho com um comentário maldoso ou um olhar torto. A soberania, o objetivo final deste tratado, é a liberdade absoluta. Ser livre não é fazer o que se quer. É não ser obrigado a reagir ao que os outros fazem. Ao desligar este guia e retornar ao campo de batalha da vida real, lembre-se, a partir de hoje, você não é mais uma vítima das circunstâncias Book. Você é o mestre da sua própria biologia. O seu silêncio não é ausência de resposta. É a resposta definitiva de quem já venceu a guerra interna. O conhecimento sem aplicação é apenas entretenimento intelectual. Se você chegou até aqui, você carrega agora uma responsabilidade. Você não pode mais fingir ignorância sobre o poder que possui entre as orelhas. O mundo está cheio de pessoas líquidas, barulhentas e frágeis. O que o mundo precisa, e o que você vai se tornar, é um ponto de estabilidade. Um homem de conduta, um mestre da não-reação. Saber o caminho não é o mesmo que percorrer o caminho. A partir do momento em que este vídeo terminar, o mundo vai testar você. Alguém vai te fechar no trânsito, um colega vai tentar diminuir o seu trabalho, ou alguém que você ama vai tocar na sua ferida mais profunda. Nesse segundo, você terá uma escolha: voltar a ser o animal reativo de sempre, ou assumir a conduta X. Lembre-se, o silêncio não é covardia, é o rugido de quem domina a si mesmo. Se você sentiu que este conteúdo forjou algo novo dentro de você,
Não deixe essa centelha apagar. Se você está comprometido em se tornar o mestre da sua própria biologia, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Nós não estamos aqui para criar seguidores. Estamos aqui para despertar senhores do próprio destino. Comenta aqui embaixo. Vou vencer em silêncio. Quero saber quem são os homens e mulheres que decidiram, hoje, parar de reagir e começar a reinar. E se você quer dar o próximo passo e entender como usar essa calma para projetar uma autoridade inabalável, clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. A jornada para a soberania continua lá.